Oi, boa noite. Quinta-feira, 11 de novembro de 2021, dia em que o uso da máscara foi desobrigado em todo o estado. A medida foi anunciada pelo governador Flávio Dino em coletiva hoje à tarde. Este é o principal destaque de hoje. O uso da máscara pode ser descartado tanto em espaços abertos como fechados. Para isso, as pessoas devem comprovar que tomaram a vacina contra a Covid-19. Se a pessoa se considera mais vulnerável por alguma razão orgânica própria, é claro que ela deve conversar com seu médico e manter o uso de máscara. Então, o uso facultativo, eu diria até o uso recomendado para quem acha que deve usar, mas não é mais obrigatório em locais abertos. Escolas em reforma ou em más condições físicas têm prejudicado o ensino na rede pública municipal. A situação é acompanhada pelo Ministério Público e Sindicato dos Profissionais do setor. Aprovado o projeto de lei que obriga o ensino de Libras nas escolas da rede municipal. Medida é tratada como mais uma ação positiva de inclusão social da população surda, além de proporcionar maior conhecimento da sociedade em geral. Lançado o projeto de requalificação do Complexo Trapiche Santo Ângelo, espaço cultural que abriga exposições e cursos, e está em uma das regiões mais movimentadas do centro da capital maranhense. Esses e outros assuntos agora, no Jornal da Guará, que está apenas começando. O governador Flávio Dino anunciou mais cedo a flexibilização no uso de máscara. Está desobrigado o uso em locais abertos em todo o estado. Em ambientes fechados, a medida também é válida onde houver índices bons. Mais à frente, a gente fala com mais calma sobre o assunto, ainda nesta edição. A gente começa, de fato, o JG de hoje lembrando uma boa notícia ao servidor público do estado. Amanhã, dia 12, deve ser paga a segunda parcela do 13º salário. O governador Flávio Dino havia anunciado a antecipação no dia 19 do mês passado. A primeira parcela foi paga no mês de abril e ajudou a injetar 262 milhões de reais na economia maranhense. A antecipação das parcelas foi uma forma encontrada pelo governo do estado para dar maior fôlego à economia estadual, principalmente no setor comercial. Já quem não é servidor estadual nem municipal e trabalha para iniciativa privada vai esperar mais alguns dias para receber a primeira parcela. Por lei, conforme as regras estabelecidas pela consolidação das leis do trabalho, o pagamento da primeira parcela do 13º salário em 2021 deve ser feito até o dia 30 deste mês. Esta é a data máxima para os empregadores pagarem o abono. A segunda parcela deve ser feita até o dia 20 de dezembro. Falar de educação, a educação municipal em São Luís, para ser mais preciso. Estamos finalizando a primeira quinzena do penúltimo mês do ano e várias escolas estão com reforma em andamento. O Sindicato Municipal dos Profissionais em Educação tem acompanhado a situação de perto, assim como o Ministério Público. Ambos chamam a atenção para o cenário que precisa ser muito melhorado. O Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de São Luís, o Sindeducação, tem acompanhado por meio da ação Blitz nas escolas a reforma das unidades escolares. De acordo com a presidente do sindicato, a situação é preocupante. É um cenário que nos preocupa, porque a gente teve 2 anos de pandemia, 2 anos sem aula presencial. Os professores fizeram todo um esforço com responsabilidade de cumprir com as atividades remotas, inclusive investindo em tecnologia, no início usando sua internet. Recebemos um auxílio de R$ 70 somente os profissionais, que é ínfimo diante dos dados móveis que são necessários para as atividades pedagógicas, e os estudantes não receberam nenhum tipo de ajuda. Ela pontua também que é necessária uma força-tarefa para que até o ano que vem mais escolas estejam prontas para receber os estudantes. É necessário que a prefeitura, que o prefeito Brade e a secretaria possa de fato fazer uma ação
pontual, de que faça uma força-tarefa, de que no ano letivo de 2022 a gente tenha o maior número de escolas abertas para que os alunos tenham aula presencial. A Secretaria Municipal de Educação informou em nota que, em parceria com a Secretaria de Obras, já entregou 25 escolas totalmente recuperadas. Ela informou ainda que a ação faz parte de um planejamento de retorno seguro dos estudantes, que inclui também a implantação de protocolos sanitários. Sobre esse assunto, o Ministério Público mantém um diálogo com a gestão da educação. Na semana passada, promotores da educação e CEMED se reuniram. Na oportunidade, a Prefeitura assegurou que pelo menos parte dessa questão seja resolvida até o ano que vem. O ano passado as escolas simplesmente foram abandonadas, não existiu nenhum trabalho de manutenção e isso é um desafio. A administração trouxe uma promessa de que no começo do ano que vem vai resolver uma parte das precariedades. O promotor lembra que são 80 mil estudantes na rede municipal que estão há 2 anos sem aulas presenciais e 40% destes sem acesso à internet. O Ministério Público continuará vigilante que estão há 2 anos sem educação presencial, sem uma estrutura de ensino remoto minimamente aceitável, porque conteúdo por WhatsApp não é ferramenta de pedagógica. Então, são desafios muito grandes, de problemas que se arrastam há muito tempo. A estrutura escolar não tem tido investimento, essas melhorias são manutenção de escola, não são acréscimo na estrutura, e a população cresceu nos últimos anos. Então, tudo isso requer planejamento e comprometimento. Nós temos, na última reunião, exigimos que a educação mostre os instrumentos de gestão que existem, que são o plano plurianual dessa gestão para os 4 anos, a LDO e a LOA, são as 3 ferramentas de gestão que devem estar sobre a mesa, porque lá é que tem todo o traçado daquilo que deve ser feito em todas as políticas públicas e em torno de melhorias para a cidade de modo geral. Abrimos espaço no JG para a política. E política é com Marcos Saldanha. Marcos Saldanha, muito boa noite, seja bem-vindo ao JG mais uma vez. Os bastidores da política estão fervilhando com cada vez mais os assuntos, as cabeças voltadas já para 2022. Essa semana tivemos visita do vice-presidente do PT aqui em São Luís, conversando com o governador Flávio Dino. O próprio governador se encontrou com o pré-candidato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os pré-candidatos ao governo do estado se movimentando, ou seja, os bastidores estão quentes, num cenário que a gente busca respostas, mas tem mais perguntas, né? Pois é, JF, antes de mais nada, né? Bem-vindo ao Jornal da Guará. A gente o chama carinhosamente de JF, né? O João Carvalho. Que bom que você está aqui com a gente também, né? Pois é, o cenário é exatamente esse. A gente que geralmente vem aqui para tentar responder as perguntas, as dúvidas do telespectador, agora a gente também traz perguntas, né? E a grande questão, a grande dúvida que fica é exatamente quem será o candidato à sucessão do governador Flávio Dino. Quem o governador Flávio Dino vai apoiar nas eleições do ano que vem? Essa pergunta parece que ainda está longe de ser respondida, até porque a gente já viu várias vezes o adiamento dela e mais recentemente um novo adiamento. Só que agora tem uma diferença. A gente já vê alguns personagens desse jogo de tabuleiro, como o Hugo Reis aqui costuma falar, começando a defender exatamente a necessidade desse tempo. Nós vimos nos últimos dias o próprio Felipe Camarão, que é pré-candidato pelo PT, a gente viu o próprio Simplício Araújo, que também é pré-candidato pela Solidariedade, e agora, recentemente, o presidente da Assembleia Legislativa, que é declarado apoiador da candidatura do Everton Rocha como possível filiado ao PDT. Ele está no PCdoB, mas muito provavelmente se especula muito que ele deve ir ao PDT, não é mistério essa relação que ele tem com o Everton, também defender o governador e dizer que, de fato, é necessário maior tempo, que o governador precisa ter tempo, e convencendo a todos que o grupo entende que é hora de dar um tempo, de fato, no sentido de calma, de esperar que essa não é a melhor hora.
Então, o que nos leva a crer que, de fato, essa definição fica para o ano que vem, provavelmente depois do Carnaval e talvez mesmo por volta de abril, quando, de fato, já tem que ter a desincompatibilização do governador Flávio Dino e as eleições, de fato, vão ganhar um fôlego maior, podendo demorar ainda no caso do PT. O vice-presidente nacional do partido esteve aqui e disse, olha, quem define candidato nos estados é a tática eleitoral. Isso acontece já em meados ali de junho. É a definição do partido. E antes dela, todo mundo tem legitimidade para dizer que é pré-candidato. Isso é normal no partido. Todo mundo, tanto a governador quanto a senador. Mas é só o partido, é só em reunião, é só a tática eleitoral que vai definir. Ou seja, não adianta pressa. A coisa, de fato, vai ser definida no ano que vem. Agora, as perguntas que a gente faz, o compasso de espera é bom para quem? Ou seja, é bom se conseguir manter a unidade do grupo, porque parece que essa é a palavra-chave do governador Flávio Dino há algum tempo, que tem tentado não ter fissuras, né? Principalmente depois das eleições municipais, mas é também bom para a maioria dos nomes que estão em disputa, em especial, não há dúvida, para o atual vice-governador, que em abril senta na cadeira e passa de fato a ser governador. Ou seja, a espera, a tranquilidade, a calma, ou pelo menos a diminuição dos embates, a diminuição dos ânimos, dos acirramentos, pode beneficiar muito o vice-governador Carlos Brandão. Mas é indiscutível que seja quem for o candidato na hora que for definido, e parece que essa definição, ela não depende só da vontade do governador. A gente vai percebendo que cada vez ela vai se articulando mais com o campo nacional. A ideia, de fato, é manter esse grupo unido. Porque a eleição municipal, JF, já mostrou que o grupo desunido perde todo mundo. Por incrível que pareça, entre todos esses pré-candidatos do grupo, o vice-governador foi o único que não pediu esse adiamento. É mais uma pergunta que a gente fica sem resposta no momento? Pois é, mais uma pergunta que a gente fica sem resposta. Quer dizer, ao não pedir o adiamento, ele vê nisso uma grande vantagem, mas é o que leva a gente a pensar, ainda que seja uma grande vantagem para o vice-governador, o pensamento de grupo é o que deve prevalecer. Como disse ainda há pouco, na eleição municipal, o grupo esteve desunido, perdeu todo mundo. E isso pode acontecer de novo, não só no governo estadual e principalmente numa eleição majoritária nacional, que é acirrada, e a esquerda parece que tem uma prioridade. Se vai conseguir ou não, aí já é outra história. Tá certo. Obrigado, Marcos Saldanha, pela participação aqui mais uma vez. Bom te reencontrar aqui. Prazer enorme, boa noite e sucesso. Tá certo, obrigado. Vamos ao intervalo e na volta falamos sobre a coletiva dada pelo governador Flávio Dino flexibilizando o uso de máscaras em todo o estado. A gente está de volta com o Jornal da Guará. O destaque agora é para a coletiva concedida pelo governador do estado, Flávio Dino, que anunciou a liberação do uso de máscaras em todo o Maranhão. O que surpreendeu muita gente é que a medida vale tanto para ambientes externos como internos. Ou seja, você pode andar pela Rua Grande, Avenida Litorânea, feiras, mercados ou qualquer lugar aberto sem máscara, assim como pode relaxar a proteção também em espaços como escolas, lojas, shopping centers e demais empresas privadas ou repartições públicas. Vamos acompanhar como foi a coletiva na reportagem de Eduardo Gomes e Tadeu Pablo. O decreto já está em vigor e, a partir de agora, o uso de máscaras não é mais obrigatório em espaços abertos. A decisão foi anunciada pelo governador Flávio Dino, após o estado fazer uma análise dos últimos boletins epidemiológicos. No Maranhão, atualmente, 66 pessoas estão internadas por coronavírus e 6 óbitos foram registrados nos últimos 15 dias. A taxa de transmissão também está abaixo de 1 a 133 dias. A flexibilização também foi autorizada por conta do avanço da campanha de vacinação. Em todo o estado, mais de 4 milhões de pessoas estão imunizadas com a primeira dose e mais de 3 milhões com a segunda dose. Ora, se nós temos 60% da população maranhense com as 2 doses, de média, significa dizer a vocês que nós temos municípios que estão com 80%, 90% e nós temos municípios que estão com 50%. E aí nós chegamos ao conteúdo do decreto.
O governador Flávio Dino também destacou que o item não é mais obrigatório no transporte coletivo e mesmo em locais abertos com grande movimentação, como a Rua Grande, o uso de máscaras não é mais obrigatório. O uso de máscaras também não é mais obrigatório em locais fechados, mas isso somente nas cidades que ultrapassaram cerca de 70% da população vacinada com as 2 doses. Nos municípios onde esse índice ainda não foi atingido, o uso de máscaras em locais fechados continua sendo obrigatório. Este infectologista avalia os efeitos dessa flexibilização das medidas sanitárias. Nesse momento, infelizmente, ainda não está recomendado retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras. Por quê? Porque as vacinas, elas protegem bem contra internações e contra as mortes, mas a proteção contra a infecção e a doença vai caindo ao longo do tempo. Então é muito importante que a gente continue usando máscara para poder ajudar a vacina e manter a transmissão da Covid-19 baixa. Flávio Dino ressaltou que as regras podem ser editadas de acordo com a realidade de cada município. Não haverá uma regra estadual sobre o Réveillon, sobre o Carnaval. O que é que o município tem que levar em conta no seu decreto? A taxa de contaminação deve ser menor do que 1 naquele município. É preciso observar as regras sobre o uso de máscaras. Local aberto, local fechado, mais de 70, menos de 70. É preciso considerar o avanço da vacinação no município. O prefeito vai dizer, olha, aqui todo mundo vacinou, aqui tem 80% vacinado, aqui tem 90%, 100% vacinado, da população adulta, que eu digo. E é preciso levar em conta a ocupação de leitos. Então, cada gestor municipal vai levar em conta esses fatores e vai tomar a sua decisão sobre a ocorrência ou não do Réveillon, sobre a ocorrência ou não do Carnaval. Não tem sido fácil a vida de quem precisa de transporte público. Depois de dias sem coletivos nas ruas da ilha de São Luís, o serviço foi normalizado, mas vez por outra, os trabalhadores ameaçam parar novamente devido a, principalmente, falta de pagamento dos salários. Hoje, uma dessas ameaças foi cumprida. Os rodoviários da empresa de ônibus Patrol fizeram uma paralisação pela manhã na porta da empresa. A ação contou com o apoio do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão. Segundo os funcionários, a empresa não está cumprindo os direitos trabalhistas vigorados pela Convenção Coletiva de Trabalho. Eles dizem que os empresários não cumpriram o aumento no reajuste salarial no valor de 5%, nem o percentual de 6% no ticket alimentação, que corresponde a R$ 620, e o pagamento dos salários em atraso. Os rodoviários dizem que só retornam às atividades quando as reivindicações forem atendidas. As linhas de ônibus da empresa Patrol cobrem uma das regiões mais populosas da capital maranhense, com bairros como Cidade Olímpica, Cidade Operária, entre outros. Até o momento, a empresa ainda não havia se posicionado sobre a paralisação. Já a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes emitiu nota informando que os 12 veículos que atendem a região foram substituídos temporariamente por outros carros de empresas que fazem parte do consórcio UPA-1 o qual a Patrol é parte integrante. A SMTT também afirma que está acompanhando o caso, cobrando uma posição do Sindicato das Empresas. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a ampliação de espaços para a inserção de pessoas surdas na sociedade. Depois do intervalo, a gente conta isso. De volta ao JG, em breve as escolas de ensino infantil e fundamental de São Luís devem passar por uma mudança importante e inclusiva. Um projeto de lei que obriga o ensino da língua de sinais nestas instituições foi aprovado e aguarda a sanção do prefeito da capital. Aqui em São Luís, foi aprovado o PL 269 de 2021, de autoria do vereador Aldir Júnior, do PL, que estabelece o ensino da língua brasileira de sinais como disciplina curricular obrigatória para crianças surdas e ouvintes da educação infantil ao ensino fundamental, tanto para matriculadas nas instituições privadas quanto aquelas matriculadas na rede pública de ensino. De acordo com a proposta, as escolas têm até 3 anos para se adequarem ao disposto na lei. Sobre a universalidade do ensino de Libras, a diretora da Diretoria de Acessibilidade da UFMA, Maria Nilza Quixaba, diz que ter acesso desde cedo faz toda a diferença. Se a criança tiver acesso à língua de sinais
como primeira língua. Eles têm um nível de raciocínio mais rápido, um número de vocabulários, um raciocínio crítico e têm conseguido evoluir nos níveis acadêmicos mais superiores. No Maranhão, existem 2 escolas bilíngues, uma em Imperatriz e outra em São Luís, ambas da rede municipal. A professora Maria Nilza pontua a importância de escolas específicas para o ensino de Libras. Nesses espaços, a língua de sinais vai ser garantida, né? E pelo menos é o que se entende, né? Porque aí os surdos vão estar se comunicando com seus pares naturalmente. E isso dinamiza a língua, isso fortalece o desenvolvimento cognitivo, isso é muito importante. Para Rosiane, que é intérprete de Libras, o ensino da língua é importante para todos e ela nos fala isso na língua de sinais. Ela tem uma grande relevância, haja vista que essa é uma luta muito grande da comunidade surda e também, né, de todos aqueles que têm esse mesmo pensamento a respeito do reconhecimento da Libras, não só como a língua oficial do país, apesar de existir uma lei que diz isso, mas principalmente da aprendizagem dela por todos os alunos, porque haja vista que o surdo faz parte do contexto escolar todo o tempo. Então, isso vai também possibilitar que essa inclusão aconteça de uma maneira bem mais visível. Não só a presença do intérprete, mas poder favorecer o aluno, compreender essa língua, aprender sobre ela e poder se comunicar também com os colegas que são surdos dentro da sala de aula. A escola com Libras aqui em São Luís é uma escola de tempo integral bilíngue que foi inaugurada de forma definitiva no dia 16 de setembro deste ano, após passar alguns anos de forma adaptada em outros prédios de outras escolas. Somente neste ano ela conseguiu ter uma estrutura própria. E foi lançado o projeto de requalificação do Complexo Trapiche Santo Ângelo. A busca é por requalificar o prédio que abriga a Galeria Trapiche e estender a ação para o conjunto de edificações do entorno, no centro histórico, na Avenida Beira-Mar e em frente ao terminal da Praia Grande. O projeto de requalificação do Complexo Trapiche Santo Ângelo foi anunciado hoje pela Prefeitura de São Luís. O espaço fica localizado no centro histórico da capital maranhense e, para esse serviço, cerca de 50 milhões de reais serão investidos. O projeto Trapiche Santo Ângelo é um projeto do complexo como um todo, porque envolve não só os imóveis, mas também a parte externa, a urbanização. E vai ser feito através dessa apresentação que nós estamos fazendo para a sociedade civil, para os órgãos de patrimônio e também para a academia, com a presença do IFMA, que são atores que estão conosco desde o início do projeto. Então, hoje nós estamos apresentando o projeto final para a validação e a previsão é que ano que vem as obras já se iniciem. O projeto foi elaborado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A previsão é que os trabalhos sejam iniciados no começo do ano que vem. O serviço conta com o apoio de órgãos como o IFAM e o IFMA. O IFAM, como parceiro, sempre foi parceiro da Prefeitura de São Luís em vários projetos e nesse não poderia ser diferente. Estamos aqui conhecendo esse projeto, discutindo com a sociedade esse projeto, para que a sociedade também possa se apropriar desse projeto, possa ter esse projeto também como seu. E desde o primeiro momento que a Prefeitura nos procurou para essa parceria, nós participamos com a questão dos arquitetos, né, professores nossos, que entraram com toda a parte da disponibilidade técnica, bem como o pessoal que pudesse também idealizar, né, o que a gente poderia ofertar naquele espaço que está ainda bastante degradado. O trabalho deve ser concluído em 3 anos e, após os serviços, os espaços vão sediar secretarias e órgãos municipais, além de um programa cultural, incluindo um centro de inovação. O centro histórico ele vai ganhar não só com a questão da reforma, restauro e urbanização, requalificação da área. Ele vai ganhar principalmente com as atividades complementares que serão realizadas dentro do complexo. A gente vai promover vida, vai promover cultura, vai promover economia e também uma cidade mais humana. Com essa notícia encerramos esta edição do Jornal da Guará. Aproveite bem sua noite. Paz e bem.